Dicas caseiras para tratar e combater a síndrome dos olhos secos. Pessoal, meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal e hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu estou produzindo para vocês. Mas antes da gente falar, eu queria rapidinho aqui agradecer a todos aqueles que me respondem, queria agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que colaboram, que participam do canal. Tem muita gente de Recife, tem muita gente da Angola, tem muito português aqui no canal, tem gente até do Japão, se vocês forem ver nos comentários. Eu respondo literalmente todos os comentários, eu leio todos os comentários, eu curto os comentários, quando as pessoas têm dúvida eu tiro as dúvidas, então é muito importante que caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algo que você queira acrescentar, eu peço para que você comente no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque esse vídeo é muito importante. Eu decidi fazer esse vídeo hoje sobre dicas caseiras, porque o olho seco é uma doença extremamente presente hoje em dia, principalmente com as telas, celular, computador. Muita gente tem olho seco, mas muita gente banaliza o olho seco. As pessoas acham que é fácil, as pessoas acham que é simplesmente pingar um colírio. Ai, doutor, vou pegar o colírio da minha vizinha, ela falou que é muito bom, vou lá na farmácia comprar. Pessoal, não é assim que funciona. O síndrome dos olhos secos é uma doença extremamente grave, uma doença complexa. O tratamento vai desde de ações caseiras que a gente pode fazer, até plugs em canal lacrimal, ou então, por exemplo, tratamento cirúrgico também faz parte do tratamento do olho seco. Então não é uma doença fácil e não é uma doença simples. Por isso eu queria trazer essa doença para a gente conversar sobre o que pode ser feito em casa para a gente melhorar os sinais e os sintomas dessa doença que prejudique muito a qualidade de vida do paciente. Se você tem olho seco e você está me vendo, com certeza você está concordando comigo, porque o olho seco pode trazer irritação ocular, vermelhidão, sensação de corpo estranho, pode causar muitas vezes dor, um olho seco grave, um olho seco severo. O olho seco pode causar baixa acuidade visual, o paciente pode enxergar pior por causa de um olho seco, pode induzir um astigmatismo irregular, ou então um paciente que quer operar uma cirurgia de catarata e colocar uma lente premium, que é uma lente top, esse paciente não pode colocar se esse paciente tiver um olho seco grave, por exemplo. Então assim, o olho seco é uma doença muito grave. O tratamento ele é dividido em várias partes, inclusive atitudes que a gente pode ter em casa. E aí por isso eu decidi já explicar quais são as atitudes, o que a gente pode fazer em casa para a gente minimizar essa doença e melhorar nossa qualidade de vida. Então, se você conhece alguém que tem olho seco, eu já peço para você encaminhar para essa pessoa que está usando o colírio da vizinha, essa pessoa que tem a sensação de corpo estranho, pisca muito, peço para você encaminhar para que a gente consiga levar o máximo possível de saúde ocular para todas as pessoas, tá? Inclusive para aquelas que não têm acesso a uma informação, uma medicina baseada em evidência, uma medicina com qualidade, tá bom? A primeira dica é: cuidado com o ventilador, pessoal. Ah, doutor, eu não durmo com ventilador. Cuidado com o ar-condicionado, tá? Então, se você está numa região muito quente, que você dorme todo dia de ventilador, de ar-condicionado, você fica mexendo no celular, no computador, em casa, de home office, trabalhando com ventilador ou com ar-condicionado virados para você, isso é muito ruim, porque esse vento, ele favorece com que a lágrima evapore, ainda mais se você está usando tela, se você está usando computador, porque a gente pisca menos, tá? Então favorece o desenvolvimento dos sintomas e da síndrome do olho seco. É a mesma situação do paciente que anda de moto, do paciente que anda de carro com a janela aberta. O fato dele andar de moto de viseira levantada, ele está andando da moto e está batendo vento constantemente nos olhos dele. Isso, com certeza, pode desenvolver uma síndrome dos olhos secos. Beleza, pessoal? A segunda dica é a seguinte: comprem um umidificador, tá? Aqui no Brasil a gente sabe que é um país extremamente grande, tá? Um dos 5 maiores países do mundo. Então é óbvio que você pode às vezes morar numa região que tem a umidade muito alta. Você, nesse caso, não precisa comprar um umidificador do ar. Agora, se você mora numa região aqui do Brasil que tem a umidade do ar muito baixa e você tem essa sensação de irritação ocular, já foi no médico, ele falou que você tem olho seco, mas ele esqueceu de te dar essa dica, eu estou te dando essa dica agora. Tenta comprar um umidificador para tentar umidificar ainda mais o seu ambiente, principalmente o seu quarto, tá? Escreve aqui nos comentários qual região você é, se a sua região ela tem a umidade do ar mais aumentada ou ela tem a umidade do ar um pouquinho mais baixa, tá, pessoal? A terceira dica é a seguinte: quando você estiver usando celular, tablet, computador, lembra sempre de piscar os olhos, tá? Por quê? A partir de agora deste vídeo, você vai tentar
piscar mais os olhos sempre que você estiver no YouTube, sempre que você estiver trabalhando de home office, porque o fato de piscar os olhos, ele favorece a distribuição do filme lacrimal nos olhos. E quando a gente não pisca, o nosso olho fica aberto e a tendência da nossa lágrima é evaporar. E hoje em dia, com o aumento do uso de telas, com o aumento dos trabalhos de home office, o que tem acontecido é o aumento da prevalência da síndrome dos olhos secos, tá? Na geração atual. Porque hoje fica todo mundo no celular, todo mundo no computador, e a gente pisca cada vez menos quando a gente está na frente desses dispositivos. Então, a terceira dica para você fazer em casa é lembrar de sempre que você estiver usando tela, computador, piscar os olhos. A quarta dica, com certeza, se você é inscrito aqui no canal, você já viu meus vídeos anteriores, você já ouviu essa dica. Eu tenho 2 vídeos sobre frutas para a visão e sobre os melhores nutrientes para olho seco. Então, se você não viu, eu vou deixar o link dos 2 vídeos aqui abaixo. Você vai ver que você vai encontrar as melhores frutas, você vai encontrar os melhores alimentos ricos em vitamina A e ômega 3. Por quê? Porque tanto a vitamina A quanto o ômega 3 são fundamentais no combate dessa doença tão grave, essa doença que incomoda tantos pacientes. Então, essa é mais uma dica de um tratamento caseiro que a gente pode fazer para ajudar no combate aos olhos secos. A quinta dica é, se você puder, ao acordar ou antes de dormir, limpar os olhos com a espuma do shampoo neutro infantil. Ah, doutor, qual é o shampoo neutro infantil? Tem esse, tem aquele? Geralmente, gente, sem fazer propaganda, não tem vínculo nenhum. É aquele shampoo amarelo da Johnson & Johnson de neném. Você pode comprar esse shampoo amarelo da Johnson & Johnson. Você pode fazer espuma na mão, bastante espuma na mão, levar a espuma aos olhos, fechar os olhos e fazer movimentos circulares ao acordar ou antes de dormir, tá? E da mesma forma, ao acordar ou antes de dormir, vocês também podem fazer compressas mornas nessa região periocular, tá? 10 minutinhos com uma gaze, com pano, com algodão, desde que seja bem morninha, tá? Porque essas 2 atitudes caseiras, elas ajudam no combate de uma doença chamada blefarite. E uma das principais consequências da blefarite é a síndrome dos olhos secos. Então, tratando a blefarite, a gente consegue tratar em paralelo a síndrome dos olhos secos, simplesmente com atitudes caseiras que a gente pode tomar no nosso dia a dia. A sexta dica não é para todo mundo. A sexta dica é para aquelas pessoas que usam medicamentos orais. Como assim? Existem diversos medicamentos de diversas classes que induzem aos olhos secos. Por exemplo, aquele jovem, de 14, 15 anos, se você tem um neto, uma neta, um filho ou uma filha, ou se até mesmo você usa isotretinoína, tá? Que é a substância aí do Roacutan, provavelmente você deve ter olhos muito secos. Então, se você tem os sintomas, se você está sentindo alguma coisa, irritação, prefiro que você vá ao seu dermatologista e abra uma conversa com ele sobre o que você está sentindo, porque provavelmente ele vai acabar interrompendo o tratamento ou substituindo o tratamento com outras substâncias. Outro tipo de paciente que também se beneficiaria da troca de medicamento são aqueles pacientes que têm depressão, aqueles pacientes que têm ansiedade, que acabam tomando medicamentos antidepressivos, ansiolíticos de determinada classe, que pode sim piorar bastante a síndrome dos olhos secos. Então, antes de você parar de tomar, achando que você vai resolver a sua vida, que os seus olhos vão melhorar, que o incômodo vai melhorar, eu sugiro que você vá ao seu médico psiquiatra, compartilhe essa ideia com ele, abra essa ideia para ele, para que ele resolva se ele vai trocar o medicamento, se ele vai diminuir a dose do medicamento, se ele vai fazer uma associação. Então, é muito importante que você tenha um acompanhamento médico. Tá? Isso tudo aqui são dicas caseiras, mas nesse caso em específico, você pode e deve procurar o seu médico dermatologista, o seu médico psiquiatra ou qualquer que seja o médico que esteja prescrevendo um medicamento que induza a síndrome dos olhos secos. Portanto, pessoal, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é um vídeo rápido, um vídeo simples, um vídeo objetivo. Tá? Esse vídeo aqui eu não tenho como pretensão explicar para vocês anatomia, fisiopatologia, diagnóstico, exame de imagem do olho seco. Esse vídeo aqui é simplesmente para eu entregar para vocês atitudes que vocês podem ter em casa que vão ajudar nessa síndrome tão grave
e nessa síndrome que acomete tantas pessoas, que é o olho seco. O olho seco é uma doença tão complexa, que envolve a lágrima. Você vai falar, caramba, doutor, a lágrima é algo tão simples. Gente, a lágrima ela é um líquido que é composto 98% por água, mas o resto, esses 2%, é composto por ureia. Vocês sabiam disso? Que é composto por glicose? Ou então que é composto também por proteínas? E o mais importante, a lágrima tem a camada mais externa composta de gordura. Pois é, pessoal, tem gordura na lágrima, tá? E quando tem problema nessa gordura, implica em síndrome do olho seco. A gente tem 2 tipos de pessoas com olhos secos. Aquela pessoa que não consegue produzir a lágrima de jeito algum, tá? Essas pessoas geralmente são aquelas que têm doenças como insuficiência da glândula lacrimal, ou então, por exemplo, síndrome de Sjögren. Elas não conseguem produzir a lágrima. E tem as outras doenças que a pessoa produz a lágrima normalmente, igual a todo mundo, só que a lágrima dessa pessoa evapora muito mais rápido do que de outras. Então, ela vem apresentando a síndrome dos olhos secos, como, por exemplo, a doença da glândula de Meibomius. Fato é, aqui eu não vou entrar em detalhes sobre essas doenças, tá? Isso levaria horas, eu teria que resumir, teria que fazer outro vídeo, que provavelmente vai ser feito. Mas nesse exato momento, eu queria explicar para vocês atitudes que vocês podem ter em casa e vão minimizar diversos sintomas para melhorar isso. E provavelmente a última dica que eu vou dar para vocês aqui deve estar lá no final do vídeo, grandes chances de você estar fazendo errado essa atitude em casa. Então fica aqui no vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para todas as dicas. Finalmente, chegamos na última atitude caseira que pode minimizar os sintomas e melhorar ainda mais a sua sensação de lubrificação ocular. E, como eu falei, tem grandes chances de você estar fazendo isso errado. Tem grandes chances de você estar tomando essa atitude caseira errada. E qual é essa atitude? Antes de falar, eu vou pedir para você curtir o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Essa atitude é: use colírios lubrificantes sem conservantes. Ou seja, a gente sabe que aqueles lubrificantes que têm conservantes, eles acabam piorando a sua sensação de olho seco. Por quê? Porque o conservante que tem nesse lubrificante, ele acaba puxando toda a água e deixando o seu olho ainda mais seco. Pior ainda é quando você usa esse colírio sem conservante 3, 4, 5 vezes ao dia. Isso só acaba maximizando, isso só acaba potencializando ainda mais o seu olho seco. Então, sempre que o médico prescrever um colírio lubrificante, pergunte a ele se esse colírio tem conservante ou se esse colírio não tem conservante. Se esse colírio não tiver conservante, excelente. Existem diversos colírios sem conservante. Eu não vou fazer propaganda dos colírios aqui, eu não tenho relação comercial com nenhum tipo de fabricante aqui. Então, pergunte ao seu oftalmologista quais são os melhores colírios sem conservantes que ele tem para a síndrome dos olhos secos. E simplesmente não use o colírio que a sua vizinha está usando. Não use o colírio que o seu filho está usando, porque provavelmente esse colírio não vai adiantar. Ou então, muitas vezes, esse colírio tem conservante. E aí esse lubrificante vai piorar ainda mais a sua sensação de olho estranho. E aí você vai pingar o colírio, vai achar que vai melhorar e só vai piorar essa doença tão grave. Só vai piorar ainda mais a sua qualidade de vida, pessoal. Procure colírios sem conservantes. Eu entendo que esses colírios são realmente um pouco mais caros, são realmente um pouco mais difíceis de encontrar, mas são esses colírios que vão fazer a diferença no seu dia a dia. É essa atitude caseira ali de pingar um colírio sem conservante que vai melhorar a sua sensação de olho seco. Chegando aqui ao final do vídeo, eu queria que vocês entendessem que de forma alguma essas dicas, essas atitudes caseiras que vocês terão em casa, elas substituem uma consulta oftalmológica. Vocês têm que procurar um médico oftalmologista para que ele entenda qual é o tipo de olho seco que você tem, qual é a causa desse olho seco e o que pode ser feito além do tratamento caseiro para melhorar. Eu estou dando dicas caseiras. Todas essas atitudes vão melhorar os sinais e os sintomas de olhos secos que você tem. Mas pode ser que a sua causa de olho seco não seja resolvida de forma definitiva com esses tratamentos caseiros. Por isso é importante que você vá ao seu oftalmologista,
que você realize os exames que ele prescreva para a senhora, que ele prescreva para o senhor, para que você faça uma investigação dessa doença que é extremamente complexa e não se resume apenas pingar lubrificante, muito pelo contrário. Pode ser que após a investigação, após o acompanhamento médico regular, você tenha que, por exemplo, ser submetido a uma cirurgia, ou então que você tenha que fazer um tratamento muito mais intenso. Por isso, é importante que você vá ao seu oftalmologista. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Esse vídeo é muito importante. Queria que vocês compartilhassem o máximo possível e seguimos juntos.